Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje também. Estamos aqui começando a Otimização Semanal, mais um programa aqui junto com vocês. Esse é o nosso 12º programa e muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu sou a Lisane Andrade, quem está comigo é a Flávia. Oi, Flávia. Eles, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, o Otimização Semanal aí num formato diferente e gravado, né? Para a gente poder aí manter o compromisso de estar toda segunda-feira com otimização semanal no ar. Independente de como seja, a gente não deixa o otimização semanal não acontecer. Eu sou a Flávia Crisanto, fundadora da Experta, e estou aqui com a Lisane, fundadora da Niara, junto com o Cadu também, responsável pela Niara, que vai entrar daqui a pouquinho como de costume. E hoje a gente está aqui, como eu disse, num programa gravado, mas passando aí para vocês no mesmo horário que a gente tem um comprometimento. E hoje a gente também vai trazer essas notícias para você. Primeiro, eu vou querer saber, a gente, essa semana, todos os profissionais de SEO estão comentando aí sobre o e-book da Niara, e daqui a pouquinho eu vou querer entender melhor, Cris, como que esse book é preparado, como ele funciona, porque está todo mundo comentando sobre isso. Agora, um outro ponto que tem sido destaque também nessa última semana são as oscilações da SERP. Tem muito profissional preocupado, não só aqui no Brasil, como no exterior, porque a gente vem vindo aí a SERP, ela realmente ela está muito volátil e os profissionais estão tentando entender o que está acontecendo. Além disso, a gente tem o lançamento do Opal do Google, que vem aí trazendo muitas novidades em 160 países, e aí a gente tem polêmicas, pessoas que aprovam, outras que estão olhando com desconfiança, e eu vou querer saber aí a opinião de vocês sobre isso. Cliques continua sendo também um problema, a AI Overview continua levando aí os nossos cliques para o beleléu, e aí a gente tem alguns estudos mostrando como está esse cenário. Para quem é do SEO, sabe que tem um evento que chama bastante atenção, que é o Brighton SEO, que acontece na Inglaterra, mas a gente também tem uma versão aí que acontece em San Diego, mas recentemente, algumas semanas, a gente teve o Brighton SEO que acontece na Inglaterra, e a gente tem um post mostrando um pouco do resumo do que aconteceu, mas a gente quer destacar um pouco o monitoramento de acessos por bots. E aí eu vou perguntar para vocês como que a gente pode trabalhar um pouco mais nessa frente. E também tem um estudo de uma atualização do chat GPT que nós vamos comentar aqui no programa de hoje. Mas antes de eu pular aí para tanta notícia, Liz, a gente também está num momento bem quente. Como que tá as movimentações da Niara aí em Portugal? Aqui em Portugal vai acontecer agora essa semana o Web Summit, que é um evento de tecnologia, e Niara foi selecionada para participar da comitiva da Apex e do Sebrae. Então, a gente vai participar do evento e também no dia 13 a gente vai expor lá no stand, e eu posso passar para vocês aqui depois, até o Cadu vai me lembrar daqui a pouco qual é o stand, né? Qual é o número do stand para vocês irem lá conversar com a gente, enfim. E a gente vai estar lá expondo, falando da Niara. Eu sei que a Eleonora vai estar no evento também, então, Doutor né? Doutor Métricas, Métricas vai estar exatamente. no evento. Então, se você estiver lá no Web Summit, me manda uma mensagem, deixa aqui um comentário até aqui no vídeo, porque vai ser um prazer encontrar você lá. Ó, o Cadu colocou para mim aqui, ó, o stand é A584. Então, encontra a gente lá no Web Summit no dia 13, na quinta-feira. Que E legal, você, Lisa. Flávio, sei que tem vários eventos também Tem, aí tá. no Rio. Essa semana tá que tá, mas assim, que orgulho de vocês, tá? Eu acho que é muito legal ver empresas de brasileiros lá, como a Niara, como o Doutor Métricas. A gente sabe que o Web Summit é um dos principais eventos de tecnologia do mundo e é muito legal saber que vocês estarão lá. Depois eu vou querer saber tudo como foi. Traz aqui para otimização semanal, Depois tá? vou postar várias fotos, e claro, também várias novidades aqui. E
Com certeza, o programa da próxima semana vai ter muita novidade, muita coisa aí de nova, né? Não só do Web Summit, mas eu sei também que é em São Paulo que a Experta vai. São Paulo, Rio, ou Flávia? É São Eu estou Paulo, no né? Rio, a nossa sede é no Rio. Rio de Janeiro, mas eu vou passar a próxima semana toda em São Paulo, que é exatamente por causa de uma participação que a gente vai ter num evento chamado Fórum Latam da WeConnect, porque a Experta ela é uma empresa certificada com um selo chamado Women Owned, que é uma certificação que é entregue para mulheres empresárias poderem negociar com grandes corporações. E aí existe um fórum, esse Fórum Latam, que é um fórum que reúne empresárias e empresas de toda a América Latina, e eu vou estar lá, tanto para estar em contato com essas empresas, mas também para participar de um painel no qual eu vou estar falando sobre inteligência artificiais nos negócios. Então, vai ser um painel bem legal, e vai ser muito legal estar perto de empresas como o Grupo Boticário, P&G, Pfizer. Então, é uma oportunidade muito legal e a Experta vai estar lá, né? Tanto no palco quanto conversando com essas empresas. E aí, aproveitando que eu vou estar em São Paulo, é claro que eu vou passar também no SEO Summit, que é um evento que acontece também na próxima quinta e sexta-feira. E eu vou estar lá para ouvir as palestras e vou tentar trazer aqui para o resumo semanal o que os principais nomes do SEO do Brasil vão estar falando lá. Então, ou seja, você ouvindo o Web Summit Uhum. aqui, eu ouvindo o SEO Summit, quer dizer, aí e eu ouvindo o SEO Summit aqui, para a gente poder, porque a gente sempre está falando de coisas que a gente só lê, né, Lisa? Então, a gente vai ter a Uhum. oportunidade de ouvir agora. E aí, eu desejo Exatamente. para vocês excelentes negócios aí em Portugal. Mas eu quero também, porque assim, quem esteve nas redes sociais de profissionais de SEO essa semana conseguiu ler aí a celebração de vários profissionais que foram selecionados para estar no e-book da Niara. Se eu não me engano, já é a terceira edição, Liz, desse e-book. Depois você Isso, conta isso. para mim, que lista os 40 profissionais, os 40 principais profissionais de SEO do Brasil. Eu estou lá, agradecer aí pessoalmente vocês por essa seleção, já é a segunda vez que eu entro na lista, é uma oportunidade muito legal, não só de estar, mas de conhecer outros profissionais e de movimentar o mercado de SEO. Então, essa é uma iniciativa que eu realmente acho muito incrível, mas eu queria saber de você. Como que surgiu? Qual que é o objetivo? Como que vocês selecionam esses profissionais para entrar no e-book? Porque eu acho que é uma questão que acaba passando aí pela cabeça das pessoas. Bem, essa iniciativa surgiu porque a gente da Niara sempre, a nossa ideia foi enaltecer, vamos dizer assim, um profissional de SEO do Brasil. O profissional de SEO do Brasil, ele é muito inteligente, ele, enfim, compartilha bastante conteúdo, não deixa nada, não deve nada, né, para profissional aí do exterior, sabe? Então, assim, então a gente sempre tenta ali divulgar, enfim, é como eu falei, enaltecer o profissional de SEO do Brasil. E essa lista, né, é a própria comunidade que indica esses profissionais. Então, eu vou até compartilhar aqui a minha tela, não sei se eu estou aqui na certa. Tá, aqui. Então, a gente, lá em agosto, né, esse ano foi em agosto. A gente vai nas redes sociais e a gente pergunta, né? A gente pede para as pessoas indicarem. Ó, escrevam nos comentários, pessoal, indicações para o e-book. Então, lógico, né? A gente sempre lembra, tem que ser brasileiro, pode atuar de qualquer lugar do mundo. Tanto é que tem o Gus, que está aqui na Irlanda, tem a Aline, que também está aqui em Portugal. Então, eles também entraram no e-book, porque eles fomentam aí a comunidade de SEO. Então, assim, várias indicações, foram mais de 240 indicações de profissionais da área, e a gente visitou cada perfil Ai, do que que está legal. aqui, né? De LinkedIn, a gente visitou o YouTube, site que compartilha, tem um curso ali, grupos de WhatsApp, de Telegram, a gente visitou tudo de cada um e
montou o e-book, né? Então, aqui nesse e-book, você tem aqui os 40 profissionais, né? Eu falei lá que foram 240 indicações, totalizando 72 nomes. Então, desses 72, a gente visitou cada perfil e aqui são os que mais compartilham conteúdo, né? Então, aqui a gente tem muita gente legal aqui. E como eu falei, a gente adiciona aqui não somente o LinkedIn, mas também YouTube, por exemplo, o Alex tem aqui o livro dele, então quem clicar aqui vai lá para a Amazon comprar o livro dele, sabe? Enfim, eu sei que tem muita gente legal aqui e que você pode seguir também, né? E já aqui, Flávia, aqui, ó, LinkedIn, Instagram, YouTube, a newsletter da Flávia, que ela semanalmente compartilha conteúdo que a gente aborda aqui no Otimização E é um Semanal, né, desdobramento Flávia? do otimização semanal, exatamente. Tudo que está aqui no otimização, eu faço uma curadoria e levo para o otimização semanal newsletter, atualizando, mas nós estamos também aí. Então, aproveito para fazer essa curadoria. Exatamente. Então, se você ainda não baixou, vai lá na Niara, é Niara barra ebook traço SEOs, e você vai fazer o download e acessar todo esse material aqui, né, para você ter acesso direto às fontes. Ó, o Rafael. Rafael é um dos que mais compartilha conteúdo na comunidade, né? Acredito que todo mundo conheça o Rafael. Então, o Rafael tem aqui o LinkedIn, o YouTube, tem a newsletter, tem o podcast, tem o blog dele, então corre lá no site da Niara, faz o download e já começa a seguir todo mundo aqui nas redes sociais, enfim, em outros canais também que esses profissionais compartilham conteúdo. É E muito claro, a Flávia legal também na isso. newsletter dela. Oi? E claro, segue lá a newsletter da Flávia. A nossa, é nossa, não deixa de ser nossa. Só vai pelo meu canal. Eu acho muito legal isso, porque assim, é uma oportunidade não só do mercado conhecer os profissionais de SEO brasileiros, como também é uma oportunidade de nós, profissionais de SEO, conhecermos outros profissionais. Quando eu estava vendo a lista, tem pessoas que eu ainda não conheço, eu falo, gente, como assim? Eu estava vendo essa semana, por exemplo, eu quero até levar para a newsletter da Otimização Semanal, eu conheci o canal da Thaís Ladler. Falei, gente, que menina maravilhosa, Maravilhosa, né? maravilhosa. E aí é muito legal, porque eu ainda não a conhecia, eu já tinha visto ela em alguns canais, mas o conteúdo dela eu ainda não conhecia e fiquei encantada, extremamente útil. Então é muito legal para a gente conhecer pessoas novas. Obrigada e parabéns aí por essa iniciativa. Que agradeço aí pela contribuição da comunidade também, né? Inclusive, Thaís Lader, eu também conheci ano passado, através da indicação da comunidade, lá no post da Niara pedindo indicação do profissional. Então, a gente também, né? A gente passa a conhecer várias pessoas aqui, vários profissionais, e esse é o intuito mesmo, né? Então, é, divulgar quem realmente está contribuindo aí com a comunidade e fazer todo mundo se desenvolver, né? Que o networking, né? Que é o mais importante aí para a gente. Então, como eu falei, para a Niara barra ebook traço SEOs, vai lá e baixa o seu. Mas tem novidade também, né, na SERP. Não gostaria de Eu estar vou sair um chamando pouquinho isso aqui da de Niara. novidade, Liz. Não gostaria de estar Você, chamando isso de novidade. Eu não sei se isso é novidade. Novidade não é, mas é uma atualização, vamos dizer assim. E é uma atualização que está mexendo muito com o mercado. A gente vem falando aqui em algumas semanas de mudanças na SERP, de possíveis atualizações nos algoritmos do Google. Outubro, na segunda semana de outubro, a gente teve movimentações fortes e algumas pessoas chegaram a afirmar que acredita que tenha sido uma atualização de algoritmo. No dia 28 de outubro, a gente teve uma outra volatilidade muito forte na CEP. E essa semana, fazendo algumas análises, conversando, né, nas reuniões, a gente começou a perceber que alguns clientes nossos
estavam realmente com o posicionamento oscilando de uma forma bastante grande. E aí a gente foi ver, me deparei aqui com esse post de ontem no Search Engine Roundtable, falando que também no exterior essa volatilidade ela está sendo muito grande. O problema, ela está tão grande como a que aconteceu com a remoção do parâmetro 100, porque foi um caos essa remoção, a gente sabe, e os profissionais estão percebendo isso. Então, a grande questão que tá sendo posta é que isso vem acontecendo numa recorrência grande, sem aviso. A verdade é essa, a gente não tá tendo avisos, então a gente o que se acredita é que vem aí de novo alguma mudança que pode ter um impacto bastante grande. E aí o feedback dos profissionais é um pouco de desânimo frente a todas essas mudanças que estão acontecendo. Então a gente está num momento em que a gente precisa ser bastante resiliente devido a todas essas mudanças, porque realmente a gente está tendo aí um cenário que realmente não está sendo dos mais agradáveis, porque está sendo difícil manter ou fazer planos, né, em relação aos projetos de SEO. Mas, além disso, a gente também tem lançamentos, falando aqui de Google. Se por um lado ele está trazendo para a gente algumas frentes de oscilação, vamos dizer assim, por outro lado, a gente tem o Google, que está testando muita coisa. Eu estava até lendo um artigo falando, a gente vem falando muito do Discover, né, Liz? E realmente eles afirmaram que tem sido uma das frentes em que a gente tem feito o maior número de testes. Mas o que as pessoas estão comentando bastante é sobre, eu vou abrir aqui, o lançamento de uma ferramenta chamada Opal, que foi lançada em 160 países. Antes ela estava disponível só lá nos Estados Unidos, mas agora ela também está disponível em vários locais. E o que o Opal faz? Ele oferece a possibilidade de se criar mini aplicativos com inteligência artificial, mesmo para quem não sabe programar. E aí ele traz soluções no code integradas ao Google Sheets e conta também com templates voltados para marketing, aí que vem a polêmica, tá? Geração de conteúdo, storytelling interativo, facilitando o desenvolvimento rápido para a educação, produção de conteúdo e planejamento de viagens de forma geral. A gente sabe que quando a gente fala sobre esse tipo de funcionalidade, ela vem para facilitar bastante a vida dos profissionais de SEO, mas, por outro lado, outros profissionais começam muitas vezes a criticar o que vem acontecendo. E aí eu vou destacar aqui um post da Nate Hake, que a gente já trouxe aqui algumas vezes, quando ela fala que o Google é uma de spam que existe, né? E aqui ela trouxe uma crítica falando assim: o Google anuncia o Opal como ideal para criar conteúdo de IA à escala como posts de blog com IA otimizados. Aí ela vai mais fundo: imagens falsas, conteúdo de planejamento de viagens com IA. E ela fala: o Google está vendendo literalmente uma máquina de spam. E aí a gente conversando no privado, a gente divergiu, não vou falar que divergiu, a gente trouxe pontos de vistas diferentes. E aí eu queria saber de Cadu, se ele acha que isso é uma tendência, se isso é bom, se isso é ruim, porque a Vou gente colocar ele aqui já para comentar sobre isso, porque ele é a pessoa mais indicada. Eu tenho duas visões sobre isso. Uma é a visão de negócio e produto. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite.
que eu entrei Bom aqui dia, e boa tarde. não falei nada para ninguém, né? Desculpa, pessoal, minha falta de educação. Não, é a semana intensa, Cadu, é a semana intensa. Pois é. Aqui é correria, com o Web Summit, com um monte de coisa acontecendo em paralelo e eu ainda estou meio avoado. Mas vamos lá. Google Opal. Eu já conheci essa ferramenta, porque eles... Acho que eu recebi por e-mail, não me lembro, dando para ser beta, alguma coisa assim. Então, assim, eu tenho duas visões. A visão do negócio barra produto e a visão do que, como consumidor, e qual que é o impacto dessa ferramenta no mercado. Sob o ponto de vista de produto, eu vejo como uma resposta a ferramentas que já existem no mercado, como o próprio Lovable, N8N, o Make.com, que era o Integromat, o Zapier. Enfim, são várias ferramentas no-code que existem no mercado, que têm soluções muito parecidas com o Opal, para você criar automações, criar aplicativos com IA e algumas coisas em escala. Agora, sobre o ponto de vista de mercado, e aí como consumidor, vendo, obviamente, toda essa questão de criação de conteúdo em massa e qual que é se isso é bom ou ruim para o mercado, eu concordo que realmente é algo que pode ser usado e certamente vai ser usado por muitas pessoas para criar conteúdo que não agrega valor, provavelmente, mas, assim, é algo que é inevitável, independentemente de ser o Google fazendo ou não. Como eu falei, tem várias outras ferramentas que fazem a mesmíssima coisa e eu não vi ninguém criticar. Por que não está criticando as outras ferramentas e está criticando especificamente o Google? Porque o Google, beleza, ele combate o spam, mas ao mesmo tempo está criando uma ferramenta que, em tese, seria criado para isso. Então, assim, eu acho que é uma questão de... A ferramenta ela é criada para criar coisas com no ela não foi criada especificamente para spam, mas as pessoas vão usar para spam. Então, acho que no final do dia, tipo assim, tem coisas que são criadas, por exemplo, o martelo ele é criado para martelar um prego na parede. Mas se a pessoa quiser usar o martelo para fazer uma coisa ruim, ela pode usar. Ele não foi criado para isso, mas ele pode ser usado para isso. O Opal ele é isso. Ele foi criado para fazer coisas boas. Mas vão ter pessoas que vão criar coisas ruins, e uma delas é spam. O problema é o cenário, acredito eu. A gente está num cenário muito incerto, e aí a gente tem uma série de recomendações que devem ser em relações a conteúdos originais, conteúdos de qualidade, imagem. Querendo ou não, também a gente tem um cenário, que eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, ano que vem aqui no Brasil a gente tem cenário de eleições e uma preocupação com vídeos de IA. Então, eu acho que é muito essa relação com o cenário e, falando especificamente do SEO, um cenário que não é um cenário, é um cenário que realmente ele está preocupando bastante o mercado. Tanto é que a gente tem pesquisas aí mostrando queda de cliques, né, Lisane? Sim, sim. Mais uma pesquisa, né, falando sobre a queda nos cliques. Eu vou mostrar aqui um artigo da, deixa eu ver aqui, essa Roundtable, bastante, esse site aqui que ele é bem, é, enfim, atualizado aqui. Então, ele mostrou que teve uma queda aqui, uma queda contínua na taxa de cliques no AI Overview, né? Então, ele sofreu uma queda de até 65% de cliques ali na taxa, desculpa, voltando, 35% na taxa de clique orgânica e 78% na paga. Então, mesmo quando citados, né, perdem quase metade dos cliques dos sites. Então, especialistas alertam para o impacto direto da visibilidade das marcas. Então, se você tem ali se você teve uma queda em overview nesses últimos dias, é por causa disso, né? Dá uma olhada ali no teu site, como que está aparecendo. É importante você entender com quais buscas, enfim, e fazer realmente essa análise para entender o impacto ali, onde teve mais queda ou não para você. E aí eu vou linkar já com uma outra notícia aqui, deixa eu
compartilhar aqui a minha tela, do Rafael Simões, ele está lá no e-book, então por isso que ele, né, ele compartilha bastante conteúdo, e um desses foi aqui uma pesquisa que ele divulgou aqui, que é a HREFs, com quais são os sites, né, mais citados ali, desculpa, mais citados no Everview, né, que tem mais Everview, desculpe. Então, a HREFs fez um estudo, né, ela listou aqui os 50 países que mais possuem ali exibições no Everview. E para surpresa nossa, né, eu não achei que fosse tão enfim, um número tão alto assim no Brasil, o Brasil ele está aqui na sexta posição, né, como o sexto país que mais exibe ali o AI Overview na SERP, 25%. Então, é um número alto, né, para cada 10 buscas. Estou falando a conta errada, Cadu. Eu fazer uma proporção aqui, agora me fugiu. Uma em cada 4 Isso. aparece. Me fugiu um número aqui de cabeça. Então, é um número bem alto aqui, né? A gente vê outros países também. A surpresa, ó, Estados Unidos eu achei que fosse muito, né? Tá aqui, ó, na posição 13, então 20%. O país que tem menos exibição aqui desses que a HRF citou, tá até aqui, né, na outra tela que tá, é a Grécia. 8,7%. Então, assim, se for comparar com o Brasil, cara, é muito pouco ali que eles estão sendo exibidos na SERP da Grécia. Então, o Brasil está sendo bastante, eu vou falar impactado, mas assim, não sei se tem essa palavra, né? Está sendo penalizado, eu acho, né? Porque a gente está tendo uma queda ali grande de cliques. Então, de novo, fique de olho ali como você está aparecendo na SERP, quais são as páginas que estão aparecendo. Eu acho que eu estava na tela errada até aqui. Ó. Deixa eu compartilhar isso aqui, que vocês conseguem ver melhor. Ó. Tá aqui, ó, Brasil na sexta posição, 25%, tá? E os Estados Unidos aqui na posição 13, com 20% de exibição ali do AI Overview na SERP. Te surpreendeu algum número, Flávia? Não sei se me surpreende ou se me preocupa. A gente anda preocupado. Hoje eu estou no modo preocupação, né? Então vocês já viram isso. Mas sabe o que eu acho interessante, Liz? Eu vou comentar aqui sobre um artigo do Ian Ferguson, que esteve no Brighton SEO. Vocês já tiveram no Brighton SEO na Inglaterra, não já? Sim, eu sim, Cadu ainda não. Mas a gente vai no próximo. Que é um evento incrível, não sei se você adorou. Eu tive a oportunidade de estar em San Diego, na primeira versão que teve em San Diego, que foi 2023, se eu não me engano. E sempre sai coisas muito interessantes do Brighton SEO, as palestras são muito legais, então eu acho que é uma oportunidade muito legal. E aí, o Ian, ele fez um compilado das principais palestras, e tem uma especificamente que falou sobre SEO de sucesso para e-commerce. Quem fez foi Callum Lockwood, que falou um pouquinho sobre que talvez os e-commerces eles sejam os menos impactados por essas questões da exibição de IAs, porque a gente sabe que os sites informacionais, isso é uma coisa meio óbvia, né? Ele comentou que 66% das consultas de informação mostram resultados de IA, 63% das consultas comerciais mostram tabelas de produtos, o que colabora de alguma maneira com os e-commerces. E 83% das pesquisas de comparação mostram fóruns. Então, é legal para a gente entender, às vezes, quando a gente está pensando em conversão, quais canais a gente precisa investir ou não, quais são aqueles que a gente vai precisar estar mais atento. Então, eu recomendo aqui bastante a leitura desse artigo dele. E aí, tem um ponto desse artigo que eu achei muito interessante, que ele discute um pouquinho sobre, estou aqui procurando o artigo peraí, não é do Jack Chamber, não é aqui,
Esse é do Callum Lockwood, que eu comentei. Mas o que eu É quero um pouco aproveitar... acima, Flávia. É Vamos, Peter peraí, Ferguson, algo assim. Sobe um pouquinho. Peter Aí, Serrares. Ele fala um pouquinho sobre os arquivos de log, e ele discute um pouco sobre esse modelo de zero clique, no qual muitas vezes a conversão ela acontece, mas a gente não consegue aí monitorar por onde, porque antes a gente tinha o last click, que ajudava a determinar se aquele clique, se aquela compra ela estava vindo aí de um canal orgânico ou de algum outro canal. Mas agora, com essa questão do zero clique, com a jornada do consumidor cada vez mais invisível e passando por diversos canais, a gente tem sim uma dificuldade de conseguir monitorar. E ele fala um pouco sobre esses arquivos de log, de monitorar também esses robôs de IA. E vocês, como especialistas em IA, Niara é uma ferramenta de IA, eu queria entender um pouco de vocês, como que vocês recomendam a gente aqui fazer esses monitoramentos. Como que a gente executa isso na prática? Então, isso se conecta até com um outro artigo que acho que a gente vai falar, da Lili, sobre... hoje você não tem ferramentas oficiais de rastreamento, de monitoramento, de, por exemplo, citação de IA. Né? Existem ferramentas no mercado que dizem que conseguem monitorar e tudo mais, ChatGPT, Gemini, etc. Mas a gente não tem um Google Search Console ou um Google Analytics das IAs. Se você não tem uma ferramenta que é oficial dos, digamos assim, das empresas que têm as IAs, Gemini, que é do Google, ChatGPT, que é da OpenAI, Perplexity, por aí vai, da onde que está vindo essa informação? Sempre tem uma Entendeu? incerteza. É muito incerto. Se você não sabe qual é a fonte, as ferramentas, elas monitoram, elas utilizam mecanismos que, obviamente, por ser uma tecnologia proprietária, elas não vão dizer qual é a tecnologia, e eu entendo, beleza, mas o proprietário, ele é sempre obscuro. Se você não sabe qual é a fonte, como é que é, da onde vem o dado, significa que você não necessariamente pode confiar nesse dado, né? E aí, voltando ao ponto do log, o log ele é uma maneira mais, talvez, eficaz, ou talvez até mais próxima do que a gente teria de uma menção numa IA. Por quê? Vou dar alguns exemplos. Quando você faz uma pergunta no ChatGPT ou no Gemini, e ele faz uma pesquisa na web, e ele te dá essa informação, ele fala, olha, as fontes são essas, significa que ele acessou o site e tirou a informação. Se ele acessou o site, no log do servidor tem esse acesso. E tendo esse acesso, você consegue saber se é o bot do Gemini, se é o bot do ChatGPT e por aí vai. Esse é um primeiro exemplo. Segundo exemplo, mesma ideia, mais ou menos. Você faz uma pesquisa no ChatGPT, mas ele não necessariamente acessou o site. Ele pesquisou no Google, ele trouxe a informação, mas ele não trouxe a fonte. Mas se ele trouxe a informação, de onde que ele tirou a informação? Muito provavelmente do Google. A gente tem várias evidências, vários relatos aí de profissionais que estão investigando, e está cada dia mais claro que o ChatGPT está sim fazendo pesquisas no Google, entendeu? Então a gente consegue saber também pelo log do servidor qual que é o bot que acessou e extrair informação. Então essa é a maneira hoje mais confiável, mas não é a mais simples. Porque para analisar o log do servidor, você tem que ter acesso ao log. Para ter acesso ao log, tem que ser alguém técnico do seu time, o desenvolvedor no caso. Então, como que você faz isso? Maneira simples pede para o dev, me dá o log do servidor dos últimos, sei lá, 7 dias, 15 dias, por aí vai. E aí você coloca esse log numa ferramenta para fazer uma análise. A Liz usa o Spring Frog, mas existem outras ferramentas que fazem isso. Então, assim, o caminho, na minha opinião, o caminho mais seguro de você ter um dado confiável é fazer análise do log, porque ali você vai ter uma informação. E como os bots deles são, o próprio artigo que você colocou aqui, ele lista lá o bot do Perplexity, do ChatGPT,
qual que é o bot. Na documentação deles tem dizendo, esse bot aqui é para treinamento, esse bot aqui é para rastreamento, esse bot aqui é para quando a pessoa faz uma pergunta no ChatGPT. Você tendo o mapeamento de qual é o bot que ele faz, você consegue determinar qual é de que maneira o seu conteúdo está sendo aparecendo. Se é uma citação, se é uma pesquisa e por aí vai. Muito bom. Então é mais uma tarefinha, não que ela não existisse, mas ela se torna, porque é o que a gente vem percebendo, que algumas tarefas, eu acho que o que está ganhando destaque nesse modelo híbrido entre motores de busca e é exatamente a hierarquia que a gente tem que colocar para cada tarefa, a depender do que a gente esteja analisando. E a gente falou no começo do programa sobre um possível update, sobre oscilação na SERP, mas o ChatGPT está mudando? Sim, sim. Acho que vem até um pouco de encontro com o que vocês falaram, né? Sobre, enfim, essa parte de autoridade, né? Sei que a Lili ela fez um artigo até confirmando mais uma vez, né, que a autoridade sim é importante. Então, vou trazer para vocês uma novidade aqui do ChatGPT, né? A Enquanto você gente. fala do ChatGPT, Elis, só fazer uma consideração, que é o que eu Uhum, acho que o mais importante que ela diz é um artigo bastante provocativo, porque ela diz que a gente está sendo enganado, alguns profissionais de forma geral, dizendo que uma marca está aparecendo por causa de determinadas ações de DO, EO e por aí vai. Eu acredito de verdade que tem algumas ações sim que a gente pode fazer quando a gente vai monitorando se uma marca ela está aparecendo ou não. Mas eu acho importante a informação que ela traz, que é a seguinte: o que a gente tem que tomar cuidado é que muitas vezes essas exibições, essas menções, elas não são derivadas de ações recentes. Elas são derivadas de toda uma estratégia de autoridade que foi construída no decorrer do tempo. Não quer dizer que quem ainda não tem essa autoridade não vá aparecer, mas a gente não pode começar a colocar que tudo é derivado de ações de agora. Então, acho que isso uhum. é um ponto muito importante que vai casar exatamente com o que você vai trazer, que é esse aspecto de autoridade, não é isso? Sim, sim, sim. Eu ia até fazer uma brincadeira, né? Porque antes a gente falava só de update no Google, agora tem update também do ChatGPT. E vamos ver aqui, né, esqueci até o nome dele, vamos lá. O nome dele, eu não vou errar. Josh Bliscal, se eu falar errado, me perdoe. Ele postou aqui no LinkedIn, né, uma análise que ele fez ali com milhares de solicitações, né, de respostas até do ChatGPT, e o que ele detectou foi o seguinte: no dia 18, teve uma mudança ali em relação à visibilidade das marcas no ChatGPT, né? E vou falar um pouquinho sobre isso, mas só para fazer um refresh aí na cabeça de todo mundo, a gente falou nos programas anteriores sobre o e-commerce ali no ChatGPT, né, que ele já lançou, enfim, que é mais uma novidade aí no chatbot. E o Josh, ele, enfim, nessa análise que o Josh fez, uma das hipóteses dele para essa mudança é por causa dessa parte de e-commerce do ChatGPT, né? Ele acredita que o ChatGPT está querendo dar mais confiança para esse usuário que vai utilizar o chat para, enfim, fazer compras, receber indicações de produtos ali no chat. Então, o que ele detectou? Né? A presença da marca caiu, reduziu. Então, o número médio de marcas mencionadas caiu de 6 para 3,5. Né? Então, quase ali, praticamente a metade, né? E a visibilidade também, claro, né? Ao mesmo tempo, ela caiu 31% no geral. E isso fez com que tivesse uma menor diferença ali em relação à competição, né? Então, marcas que antes, vou até mostrar aqui embaixo, ele tem aqui um gráfico, ó,
Dá para ver melhor aqui o gráfico. Então, aqui, nessa parte aqui que está, enfim, com o círculo aqui em vermelho, foi essa mudança ali no dia 18, e ele detectou que essa diferença competitiva entre a marca líder e a marca que estava ali na 10ª posição, até ali no Google também, né, que, claro, como o Cadu falou, ele pega as informações do Google, diminuiu, né? Então, essas marcas, elas estão competindo, né, de igual para igual, vamos dizer assim, pela visibilidade ali no ChatGPT. Então, isso tudo se deu porque o ChatGPT ele agora está usando um novo campo chamado Entity. Então, ali ele está colocando todas as informações da marca, né, diversas fontes e tudo mais, para levar uma informação mais confiável, vamos dizer assim, uma sugestão de produto mais confiável para o consumidor que vai estar ali buscando por informação por um produto no ChatGPT. Então, mais uma novidade para vocês, né? E aí, como o Cadu falou, né? Não tem como monitorar de forma muito fiel essa visibilidade no ChatGPT, nas IAs, mas tem outras formas, como a gente citou, dos logs, né? Até também ali no Google Analytics, vendo a parte de acessos de referência ali do ChatGPT, porque é um link tagueado, enfim, a gente tem umas formas ali de ver e de mensurar esse acesso e essas vendas vindo do ChatGPT. Eu acho interessante, eu estava até tentando lembrar de um artigo que a gente lê tanto artigo no decorrer da semana que chega um momento que a gente já não sabe mais o que leu. Mas eu, em algum desses, que agora eu vou ficar devendo a fonte, eu achei interessante que essa pessoa comparava exatamente o que muda como quando há uma atualização, eu vou chamar de atualização dessa questão do ChatGPT, e uma autorização algorítmica do Google. E uma informação que foi trazida e isso é muito importante para a gente, que a cada atualização significa que talvez esteja mudando a maneira como a nossa marca está sendo interpretada. Porque quando a gente fala de IaaS, a gente está falando de interpretação, de contexto, que é uma questão diferente do algorítmico, né? Que a gente está falando de rank, dos motores de busca em si. E aí eu fico nessa pergunta, como será que as nossas marcas serão interpretadas nessa atualização? Por que essa menção deve estar caindo? Então, acho que a gente, enquanto profissional, a gente vai precisar entender um pouquinho dessa lógica. Queria só fazer um comentário sobre isso, porque assim, da mesma maneira que existem os updates dos algoritmos do Google, existem os updates do ChatGPT, que é o que, obviamente, a gente está comentando aqui. O fato de ter caído as menções não significa necessariamente que, sei lá, o trabalho de SEO que você fez não está dando resultado. Muito provavelmente foi alguma mudança que o ChatGPT e a OpenAI entendeu que seria melhor para eles, para o produto, como produto, né, no caso, e obviamente isso acabou impactando as empresas, né? Então, acho que tudo tem que ser olhado com muita cautela, porque às vezes a gente vê um resultado, alguém apresenta um resultado de impacto no mercado de e-commerce, e aí você vai analisar o teu e-commerce especificamente, ele está crescendo. Então tudo você tem que olhar, beleza, o mercado está com esse impacto, mas será que o meu mercado especificamente, a minha empresa especificamente, foi impactada? Olha os dados. Tá batendo? Pô, beleza, vou ver o que eu posso fazer para melhorar. Pô, não tá, tô crescendo? Dane-se esse dado, vou seguir fazendo o meu trabalho que tá dando certo. Exatamente, mas a gente sempre fica. Aí eu acho que volta um pouco nessa questão que a gente falou, como a gente ainda não tem fontes que a gente pode verificar com certeza, com credibilidade, a gente sempre vai ficar nessa adivinhação. Enfim, a gente espera que esse cenário mude para a gente. Olhem para nós, gente, tragam ferramentas, porque a gente realmente precisa disso para continuar fazendo os nossos trabalhos de marketing de busca. Exatamente. Estamos aqui para levar até você informação,
né? Para que vocês não fiquem tanto aí no achismo em determinados temas, vamos dizer assim. Contem sempre com a gente para levar informação atualizada para vocês sobre IA, sobre SEO, sobre todas as novidades aí do mundo da busca, mesmo que seja no domingo. Então, estamos aqui gravando para você, né, para que você não perca nenhuma notícia já dessa semana. Na semana que vem a gente volta com mais novidades. Gente, boa noite, bom dia, boa tarde. A gente já não sabe mais onde a gente está. Para quem está assistindo, para quem vai assistir depois, obrigada aí pela companhia. Liz, Cadu, obrigada mais uma vez. E mais uma vez, sucesso lá no Web Summit. Obrigado, venham visitar a gente. Lembrando, o stand A584 na quinta-feira, dia 13. Então, se alguém tiver no Web Summit presencialmente, venham visitar a gente, trocar ideia. E obrigado mais uma vez pela audiência. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Eu vou fazer até uma brincadeira aqui. Deixem aqui nos comentários que horas vocês estão vendo o programa aqui. Deixem aqui. Tchau, gente. Ah. Tchau.